Oi, gente, eu sou a Gabriela Pibidiana de Geografia da Universidade Federal de Viçosa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a semana 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental. E esse vídeo ele foi supervisionado pela professora Roberta Figueiredo, que é professora de Geografia da Escola Estadual José Lourenço de Freitas, em Viçosa, Minas Gerais. Então vamos lá. Um dos temas que nós iremos tratar hoje é a sociedade de consumo, né? E a gente está buscando aqui caracterizar, conceituar e contextualizar historicamente essa sociedade de consumo. Alguns dos tópicos que serão tratados é a questão do marketing em consumo, tempo de vida útil das mercadorias, a desigualdade no acesso ao consumo e consumo e degradação ambiental. É importante frisar que a ideia de sociedade de consumo é empregada para designar uma sociedade cujas relações de consumo ocupam uma posição estratégica na organização social. Sendo assim, na era contemporânea do capitalismo, o crescimento econômico e a geração de lucro e riqueza encontram-se predominantemente pautados no crescimento da atividade comercial e, consequentemente, do consumo. Então, ocorre o desenvolvimento econômico e social através da expansão desse consumo. Para manter esse desenvolvimento, incentiva-se o consumo de várias maneiras, principalmente através da fetichização das mercadorias e o crescimento dos meios publicitários, do marketing, por exemplo, voltados à construção dos desejos de consumo da população, sobretudo pela propaganda. É importante a gente ter em mente que o consumo é um ato natural e necessário aos seres humanos, de modo que todas as pessoas consomem coisas diversas. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos limpar nossas casas. Então, para que tudo isso ocorra, a gente precisa estar comprando itens, né? A gente precisa estar consumindo. Só que o que acontece nessa sociedade de consumo é uma intensificação desse consumo, o que gera, de certo modo, degradação ambiental. Então, vamos continuar. No entanto, na sociedade de consumo, o consumo ele é intensificado pela criação de necessidades de consumo. Todas as pessoas se tornam consumidoras em potencial e muitas compras são realizadas para satisfazer essas vontades impulsivas e motivadas por fatores que excedem a necessidade material real. Ou seja, as pessoas elas compram pelo simples fato de comprar, de consumir, não são coisas que elas precisam necessariamente. É por isso que a gente vai falar aqui que uma sociedade de consumo é moldada para que as pessoas sejam estimuladas a consumir coisas o tempo todo, mesmo quando não se precisa dos itens consumidos. Por sua vez, a indústria se vale dessa necessidade, adotando como estratégia o encurtamento da vida útil dos produtos, que é a tal da obsolescência programada que a gente vai estudar adiante, de modo a estimular a roda da sociedade de consumo. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, o primeiro dessa mulher aqui fazendo inúmeras compras e no caso a Rochelle, né, que é uma personagem icônica de Todo Mundo Odeia o Chris, fazendo compra de inúmeros produtos. No caso aqui é questão da alimentação, mas vocês podem perceber que ainda assim é uma alimentação exagerada, né? Ela está comprando muito mais do que eles devem estar consumindo. Então, adiante, eu trago para vocês esse esquema que vai basicamente exemplificar tudo o que foi dito. O desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo. Então, a gente tem o aumento do consumo levando ao desenvolvimento econômico e social. O desenvolvimento econômico, porque resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo. Então, na medida em que a gente tem essa expansão das empresas, das indústrias, das fábricas, a gente tem, de certa forma, um aumento da necessidade de trabalhadores. Então, contratam-se muitas pessoas e essas pessoas que irão trabalhar irão receber pelo seu trabalho, né, um salário mínimo. E esse salário mínimo, ele vai ser empregado necessariamente nessa questão do consumo. Ele vai precisar se alimentar, pagar o aluguel, vestir sua família de certa forma. E a questão do desenvolvimento social é porque a posse de determinados produtos, ela confere status ao indivíduo, né? As pessoas, elas passam a ser vistas como bem-sucedidas e vitoriosas à medida que consomem.
Então, a gente tem aqui o fato de que o aumento do consumo leva ao desenvolvimento econômico e social, e o desenvolvimento econômico e social, através dos mais empregos e renda, leva ao aumento do consumo. Então, o autor, ele conclui que uma ruptura nesse modelo representaria uma crise, né? Pois a renda diminuiria, o desemprego iria se elevar e o acesso a elementos básicos seria mais dificultado. Então, se as pessoas elas não têm renda, elas não têm como estar consumindo. Então, se elas não consomem, as empresas elas vão ter uma crise de superprodução, porque elas produzem muito, mas não tem ninguém para consumir aquilo que está sendo produzido. Então, aqueles produtos eles vão ficar em estoque. Em algum determinado momento, aquela empresa pode vir a quebrar, de certa forma, a falir, né? Então, é um círculo vicioso no seio da estrutura social. Precisa-se produzir mais para poder gerar mais emprego. Para absorver essa produção, é preciso consumir mais. E para haver consumo, é preciso gerar empregos, produzindo ainda mais mercadorias. Então, esse ciclo, ele nunca tem fim, né? É uma coisa que ela se repete por muito tempo. Então, à frente, né, eu vou fazer uma recapitulação histórica do surgimento dessa sociedade de consumo. E a gente pode começar falando, né, que uma das grandes críticas ao sistema capitalista é a emergência desse modelo de consumo exacerbado. O modelo capitalista ele se volta para a conversão da natureza em mercadoria e a comercialização dessa mercadoria, né, esperando maximizar o lucro e minimizar o prejuízo, ou seja, obter o máximo possível de rendimento e gastar o mínimo possível por isso. Disse, né, que suas raízes estão vinculadas ao processo de revolução industrial. Vocês devem se recordar da questão da substituição de um sistema de produção sustentado pela manufatura por um sistema que tinha por base, né, a maquinofatura. A manufatura é uma atividade manual, onde a gente tem uma produção artesanal que leva muito mais tempo e o produto final ele é muito mais caro. E à medida que a gente tem o surgimento, por exemplo, de uma máquina a vapor ou energia elétrica, a gente tem um processo de padronização da produção em que você produz muito do mesmo produto. E por haver muitos produtos idênticos, o preço desses produtos ele acaba por cair. Então você produz mais em menos tempo. Essa é uma das principais características, né, da Revolução Industrial. E em um segundo momento, a gente tem a questão do surgimento, a emergência desse American Way of Life, desse estilo de vida norte-americano, jeito de se viver norte-americano, em 1910 nos Estados Unidos, o que intensifica essa problemática da questão da sociedade de consumo. Então, eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês o que foi esse American Way of Life. A gente pode ter a noção de que existe uma ideia de vida feliz, vitoriosa e onde há liberdade através do consumo. Vocês podem perceber que, por exemplo, uma propaganda da Coca-Cola em que todas as pessoas elas estão muito sorridentes e animadas simplesmente por estarem consumindo Coca-Cola, né? Um outro ponto é que a gente tem essa questão da fabricação em massa, né, possibilitando o consumo em grande escala. E com o crédito barato, ou seja, as pessoas tinham acesso a cartão de crédito ou empréstimos, os americanos eles aproveitam para comprar bens, muitas vezes supérfluos. Por exemplo, a questão de eletrodomésticos e também artigos de cozinha, né, como panelas e tudo mais. Um outro ponto é que a gente também tem a questão do automóvel, eletrodomésticos, cosméticos e itens de vestuário que vão estar consumindo. Nessa terceira imagem isso fica muito claro. Você tem aqui as panelas, uma torradeira, um bule, né? Aqui fora, aqui dentro a mulher polindo essa frigideira e do lado de fora a gente tem esse cara com um automóvel, né? Então é uma época de desenvolvimento desse setor automobilístico. Então, por fim, a gente pode concluir que a gente tem nesse American Way of Life uma ideia de felicidade pelo consumo. Quanto mais as pessoas produzem, mais felizes elas são. Onde comprar e desfrutar o tempo livre em atividades de lazer são o eixo central da existência. Então, você vive para consumir e você vive para o lazer, né? Vive para o lazer e para o trabalho. É nessa época que surge aquela ideia do 888, que são 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, não,
8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para o lazer e consumo, né? Então, uma divisão do dia que tem 24 horas em 3 períodos. Então, a consequência desse American Way of Life foi uma crise de superprodução das fábricas norte-americanas, né? Que ficaram com grandes estoques de produtos sem um mercado consumidor capaz de absorvê-los, gerando a crise de 1929. Então, você tem muita produção, você tem pessoas com um poder aquisitivo muito baixo que não podem estar pagando pelos produtos que você está produzindo. Então, o que acaba é gerando essa crise estrutural, né? E gerando um desemprego em massa. Na época, para combater os efeitos da crise, o governo desenvolveu formas de intervir na economia e provocar o seu aquecimento em um plano chamado New Deal, que é o novo acordo. Consequentemente, para que as fábricas continuassem produzindo em massa e os produtos difundissem, né? Então, de certa forma, foram estabelecidos modelos de desenvolvimento pautados na melhoria de renda e no crédito facilitado, com o objetivo de ampliar ainda mais o consumo. Então, é dar poder aquisitivo para as pessoas para que elas continuem consumindo, né? E, de certa forma, elas possam comprar o que se encontra no estoque no momento. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas medidas que foram tomadas por esse novo acordo, por esse New Deal, né? Enormes investimentos em obras públicas de infraestrutura, especialmente na edificação de estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, hospitais, escolas, aeroportos e casas populares. Existe uma tendência no capitalismo que, quando ele se encontra em crise, né, existe essa necessidade de conciliar o capital que se encontra exagerado e, ao mesmo tempo, a mão de obra ociosa, ou seja, as pessoas que estão desempregadas. Então, para isso, há um investimento em infraestrutura, porque aí você gasta dinheiro e, ao mesmo tempo, coloca as pessoas para trabalharem recebendo um salário mínimo. E, com esse salário mínimo, elas vão poder consumir. Há também, por parte do Estado, a concessão de subsídios, né, e empréstimos aos pequenos produtores, o controle de emissão de moedas, a fiscalização e controle das atividades de banco e outras instituições financeiras, lembrando da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Havia também um controle da produção e dos preços agrícolas e industriais, lembrando que essa é uma crise de superprodução das indústrias, então há de haver um controle dos estoques. Há também um processo de legalização dos sindicatos, uma redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, como eu tinha dito, a questão de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de consumo, de lazer, né? E também a criação da Previdência Social e do salário mínimo, de direitos trabalhistas, né? Ao menos a regularização disso. Então, eu vou passar adiante agora para a gente falar sobre uma das tendências dessa sociedade de consumo, que é a questão da obsolescência programada. A obsolescência programada é uma das grandes responsáveis pelo aumento do consumo e da geração de lixo. A obsolescência, ela pode ser definida, né, quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período relativamente curto de forma proposital. Então, os produtos, eles são construídos para, de certa forma, eles se desgastarem e se pifarem, né? Ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente, aquele círculo vicioso de consumo e consumo. Esse fenômeno é comumente associado ao processo de globalização. Entretanto, o seu início pode estar vinculado à Grande Depressão de 1929, que a gente viu anteriormente. Durante esse período, né, houve um mercado consumidor impotente, as pessoas elas não tinham como consumir, e nisso o que ocorre é que havia muitos produtos industrializados em estoque, a crise de superprodução, e que não eram comercializados, diminuindo o lucro das empresas. Se as empresas não vendem, elas não têm como lucrar, muito menos como manter seus trabalhadores. Então ocorre também um processo de aumento do desemprego e, consequentemente, se reduz o consumo e aumenta ainda mais a crise, né? Porque essa sociedade capitalista, ela é muito pautada na questão do consumo e da geração de lucro. Então,
Observou-se, né, que os produtos duráveis desfavoreciam a economia, pois eles reduzem o consumo. Se um produto ele não se desgasta nunca, ele nunca se torna obsoleto, ele nunca pifa ou estraga, logicamente você não vai precisar trocar esse produto. E as pessoas que lucram com a venda vão acabar perdendo isso, elas não vão ter para quem vender, né? Então, tem uma vinculação entre os economistas norte-americanos que um produto que não se desgasta é uma tragédia para os negócios, né? Então, há necessidade que os produtos sejam trocados frequentemente. E nisso eu trouxe para vocês um exemplo aqui, que é a questão de um cartel que foi organizado por grandes empresas que produziam lâmpadas. Eles se organizaram para reduzirem o tempo de vida útil de uma lâmpada, a fim de aumentarem a vendas dos produtos, né? Então, sabe-se que a primeira lâmpada inventada durou cerca de 1.500 horas. No início do século XX, as lâmpadas tinham uma vida útil média de 2.500 horas. Então, há um aumento crescente. Só que, após a grande depressão, essa crise de superprodução e a formação desse cartel para discutir as horas das lâmpadas, o tempo de vida útil ele foi reduzido para 1.000 horas. Então, em 1.000 horas, essa lâmpada ela estragaria, né? E você teria que comprar uma nova lâmpada. Então, eu trouxe para vocês aqui essa charge que o cara fala assim: esse iPod novo tem mais de 1.000 funções. E o outro fala, principalmente é de pifar logo para eu poder lucrar, né? O capitalista, um dono de uma empresa. E aqui atrás, esse monte de lixo, né? Que seriam os produtos que já tornaram-se obsoletos anteriormente, né? Então, à medida que vão surgindo novos produtos no mercado, as pessoas elas têm a necessidade de estarem trocando esse produto. Então, eu trago para vocês aqui a diferenciação entre obsolescência técnica e obsolescência programada. A obsolescência técnica é quando as condições de uso do produto obrigam uma nova compra. Ou seja, o produto em algum momento ele dá um problema técnico, a tela queima, a bateria ela vicia, esse tipo de coisa, por exemplo, quando a gente fala de um celular. Isso é um caso de obsolescência técnica, você tem que trocar porque aquele produto ele apresenta um problema na sua estrutura. Agora, a obsolescência psicológica é quando o consumidor, mesmo tendo um produto em bom estado de conservação, ou seja, ele ainda não deu problema técnico, ele ainda não estragou por dentro, a estrutura dele se encontra intacta, ele resolve comprar um novo produto e descartar o antigo. Eu trouxe para vocês o caso da Apple, que vira e mexe lança um novo iPhone, né? Por exemplo, você tinha um iPhone 9 e um ano depois você tem um iPhone 11, que tem pouquíssimas diferenças entre um e outro, né? Esse é um caso de obsolescência psicológica. As pessoas veem que foi lançado um novo iPhone e elas acabam por trocar o antigo, né? Passam o antigo para frente e com dinheiro compram um novo. Então, a gente pode concluir aqui que basicamente o processo ele pode trazer sérios danos ao meio ambiente, né? Uma vez que mais consumo gera mais lixo, que tem de ser descartado, agredindo assim o meio natural. Então a gente vai ver agora a relação entre essa questão da obsolescência programada e a produção de lixo, degradação do meio ambiente. Então, aqui é um caso, a gente tem um lixão, né? Aqui a gente tem alguns coletores e eles estão falando assim, aqui em cima a gente tem uma propaganda, a questão do marketing muito forte, falando um novo celular, né? Um anúncio de um novo celular. Aí ele fala, não vai demorar para esse celular chegar aqui. Justamente essa questão da obsolescência, tanto técnica quanto psicológica, né? Então, quando o produto estraga, ele é jogado no lixo e quando surge um novo produto, ele é descartado da mesma forma. Então, a gente vai falar um pouco agora de consumo e degradação ambiental e para isso eu trouxe alguns dados, né, levantados por um pesquisador chamado Marcos Eduardo de Oliveira, que é um economista, professor e especialista em política internacional pela Fiesp. Ele diz que o consumo em larga escala é sinônimo de degradação dos ecossistemas naturais. Mais produção é resultado claro e evidente de mais poluição, de mais lixo e de menos ambiente preservado.
o que compromete sobremaneira a qualidade de vida de todos. Então, a gente já viu lá a relação entre a obsolescência programada e o descarte, né, a geração de lixo. A gente também tem a questão do comprometimento da biodiversidade, da flora e da fauna, por todo esse processo de produção e consumo exacerbado. É nisso que ele vai falar que etimologicamente, ou seja, no significado literal, a palavra consumir significa esgotar, desgastar, acabar. Enquanto os mais ricos exageram no consumo, os mais pobres sofrem de perto as consequências do desequilíbrio ambiental. Então, a gente ainda tem essa desigualdade, né? Entre o que está sendo consumido pelas pessoas mais ricas, entre o que é consumido pelas pessoas mais pobres e os impactos que esse consumo geram no meio ambiente. Ou seja, a questão de geração de lixo, poluição das mais diversas formas, né? Seja dos corpos hídricos, da atmosfera, seja do solo, e também a questão da geração de lixo. Então, para frente aqui eu trouxe esse outro mapa mental que vai mostrar o consumo pelas diferentes partes do mundo. Por exemplo, 20% da população mundial, correspondente aqui aos países desenvolvidos, aos países ricos, eles consomem cerca de 80% do que está disponível do nosso planeta. Então, 20% da população, 1/5 da população, corresponde a mais de 4/5 do que está sendo consumido no nosso planeta. Ao mesmo tempo em que 80% da população mundial, correspondente aos países subdesenvolvidos e pobres, consomem cerca de 20%. Então, você tem basicamente 4/5 da população consumindo 1/5. Então, vocês percebem essa desigualdade existente entre os países ricos e os países pobres no que tange o acesso ao consumo, né? Então, ele traz um dado de que apenas o ZEUA, né, os Estados Unidos da América, com 5% da população mundial, que corresponde a 350 milhões de habitantes, consome 40% dos recursos disponíveis, né? O que permite concluir que se os demais habitantes desejarem consumir no mesmo nível dos estadunidenses, seriam necessários mais 4 planetas terras. Então, os Estados Unidos ele tem uma sociedade de consumo bastante estabelecida, né, que tem impactos ambientais gigantescos. Então, eu vou continuar fazendo a leitura de alguns pontos que eu achei interessante. Aí vocês vão tomando anotações, porque eu acho que isso vai ajudar na hora de fazer os exercícios. 500 milhões de pessoas mais ricas do mundo, o que é aproximadamente 7% da população mundial, são atualmente responsáveis por 50% das emissões globais de dióxido de carbono, enquanto os 3 bilhões mais pobres são responsáveis por apenas 6%. E é importante frisar que quando a gente viver em um momento de colapso climático, uma crise climática que cair sobre toda a sociedade, essas pessoas mais ricas, elas vão ter condições monetárias o suficiente para adaptarem o ambiente em que elas vivem, para, de certa forma, conviverem com essas mudanças climáticas. Ao ponto em que as pessoas mais pobres, elas já são muito pobres. Então, elas não vão ter como ter acesso a essas adaptações tecnológicas de mudança do meio. Então, elas vão viver fugindo, né? Aquela tendência da criação de refugiados ambientais, de refugiados climáticos. Um outro ponto que ele destaca é que na França, a média do consumo de proteínas, a França é um país desenvolvido, tá? É de 115 gramas por dia. Ao passo que em Moçambique, um país africano, é de apenas 32 gramas. Cada cidadão dos Estados Unidos, na média, consome 120 quilos de carne ao ano, 10 quilos por mês, enquanto um angolano consome 24 quilos por ano, 2 quilos por mês. Os 350 milhões de estadunidenses comem 9 bilhões de aves todos os anos. Então, aqui uma questão voltada ao alimento, né? O acesso ao alimento. Um outro dado interessante é que, basicamente, mais de 50% das pessoas que vivem em países mais pobres não dispõem de infraestrutura higiênica. 1/3 não tem água potável. 1/4 não mora num local em condições decentes.
Um quinto desconhece qualquer tipo de acesso aos serviços médicos e sanitários, ou seja, são pessoas que vivem em condições insustentáveis, né, de não ter acesso à questão de saneamento básico, higiene, acesso a serviços médicos e tudo mais. 82% da população da Índia, 65% da população da Indonésia, 55% da chinesa e 17% da brasileira, ou seja, a gente tem aqui países asiáticos e países da América Latina, ganham menos de $2 por dia, segundo dados do estudo Sustentável Consulta, né? É um estudo global reportado. Produzido pela United Nations Program. Muito chique, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma comparação por gráficos de barra, né? Que diz assim, os 5 países mais ricos pelo tradicional indicador PIB, Produto Interno Bruto, os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. Eles consomem 45% das proteínas disponíveis no nosso planeta, 58% da energia disponível no nosso planeta, 84% do papel disponível do nosso planeta e 14% das linhas telefônicas. A gente não está falando de todos os países desenvolvidos, a gente está citando apenas 5, né? A China, Japão, Alemanha e França, em relação ao resto do mundo. Então, há 100 e poucos países que existem no mundo. Um outro dado que eu trouxe aqui para vocês é fazer uma comparação entre países que são muito ricos e países muito pobres. Se a gente viu os países ricos anteriormente, agora a gente vai ver os países muito pobres, né? Zimbábue, Chad, Burundi, Libéria e Guiné-Bissau, que são países africanos, em relação ao resto do mundo. Eles consomem 5% das proteínas, 4% da energia, 1,1% do papel e 1,5% das linhas telefônicas. Então, acho que dá para perceber muito bem essa diferença, né, entre os países ricos e os países pobres. Então, para finalizar aqui para vocês, algumas reflexões, né? Por exemplo, os gastos em armamentos e equipamentos bélicos no mundo giram ao ano próximo de 780 bilhões, enquanto apenas 9 bilhões de dólares seriam suficientes para levar água e saneamento básico para toda a população mundial. Outro ponto é que apenas 6 bilhões seriam suficientes para custear o ensino básico para todas as crianças do mundo. Então, realmente, a gente precisa cada vez mais perceber quais são as nossas prioridades, né? Custear a guerra ou levar condições de vida adequada para todas as pessoas que vivem no nosso planeta. Então, ele conclui que enquanto cresce o consumo para atender apenas alguns privilegiados, degrada-se sobremaneira o meio ambiente. À medida que mais crescimento econômico, mais produção para o atendimento a esse exagerado consumo, a essa sociedade de consumo que se forma, responde pela exaustão, na origem do termo cansaço, dos recursos naturais e energéticos e pela completa depredação dos serviços ecossistêmicos, ou seja, a terra pede socorro, né? Então, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui o Zygmunt Bauman, que faleceu em 2017, mas é um grande teórico estudioso, né? Foi um grande teórico estudioso sobre essa questão da sociedade de consumo. O Bauman, ele vai dizer que na sociedade de consumidores ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, né? Ele vai fazer essa reflexão sobre o fato de que para as pessoas consumirem, tornarem-se sujeitos de consumo, elas primeiro precisam se tornar mercadoria. E como elas se tornam mercadoria? A partir da venda de sua força de trabalho. Então, só no momento em que elas se tornam trabalhadores e passam a ganhar um salário mínimo, é que elas se tornam sujeitos, né? E podem ter acesso a esse consumo. Então, assim, a pessoa é também uma mercadoria no sistema da sociedade de consumo. Então é isso, gente, essa parte da sociedade de consumo finalizada. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Eu trouxe aqui algumas das referências, vou deixar também na parte de descrição do vídeo. E a gente vai continuar agora falando sobre um outro tema muito importante, agora semana número 4 do plano de estudo tutorado, que é basicamente
mutações no mundo do trabalho, trabalho contemporâneo, trabalho no século XXI. Então a gente vai expor algumas das principais características e ao mesmo tempo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do desemprego e os tipos de desemprego. Então bora lá. Bom, alguns dos tópicos tratados. Trabalho no século XXI, desemprego, causas de desemprego e tipos de desemprego. Então, eu começo aqui trazendo algumas tendências do trabalho no século XXI. Então, a gente pode citar essa questão da redução do proletariado estável. Como assim um proletariado estável? Um proletariado, um trabalhador que tem a carteira assinada, né? Que tem acesso aos direitos trabalhistas, né? Que trabalha por 8 horas por dia, que tem um salário mínimo estabelecido, que paga, né, a questão da previdência social, poderá se aposentar num futuro distante. Basicamente isso. A gente tem na contemporaneidade essa redução das pessoas que têm a carteira assinada, né? Por exemplo, a gente pode falar do processo de uberização da economia, os Ubers, né? Em que as pessoas elas trabalham por aplicativo, elas se cadastram lá no aplicativo do Uber e aí elas usam seus próprios carros para atender outras pessoas. Elas não têm a carteira assinada pelo Uber e nada do tipo, nenhum direito trabalhista resguardado. Então, se em algum momento o carro delas sofre algum problema, né? Sei lá, ele sofre um acidente, ele não vai receber nenhum apoio por parte da empresa Uber, né? Ele mesmo tem que arcar com as consequências. Isso acontece, por exemplo, também com os aplicativos de entrega de comida, tipo o iFood. Você não trabalha para o aplicativo, você trabalha por conta própria. E por trabalhar por conta própria, você não tem acesso a esses direitos trabalhistas. Bom, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento do trabalho precarizado, que é essa questão dos terceirizados, subcontratados, tipos estagiários, e também o part-time, né, que é um momento do dia que você trabalha com uma determinada empresa. Essa é uma outra tendência. Ao mesmo tempo, a gente tem um aumento do trabalho feminino precário, tanto a questão das mulheres que trabalham em casa, quanto as mulheres que trabalham fora, por exemplo, em serviços domésticos, né? Então, a gente tem esse processo cada vez mais evidente. E também a exclusão de jovens e idosos, mas a inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho. Então, se torna cada vez mais difícil para os jovens, para os adolescentes e jovens adultos encontrarem empregos e, ao mesmo tempo, para as pessoas que têm acima de 40 anos. Ao passo em que o que tem se observado, né, é que tanto os países do norte quanto os países do sul têm contratado mão de obra de crianças, o que é extremamente problemático e também criminoso. Ao mesmo tempo, a gente tem a expansão desse terceiro setor. O terceiro setor é formado por organizações não governamentais, pelas tidas ONGs, né? E também o aumento das formas de exploração das mulheres que eu já tinha comentado anteriormente, né? Tanto o trabalho produtivo em domicílio, mulheres que, por exemplo, vendem Avon, Natura, ou que às vezes produzem dentro da sua própria casa e fazem lanches para vender, costuram, esse tipo de trabalho. E ainda elas têm que trabalhar dentro de casa, né? Que é o trabalho reprodutivo doméstico. Ou seja, elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam fazer alimentos, precisam limpar casa, cuidar dos maridos. Então, aumenta-se muito essas formas de exploração do trabalho da mulher. Então, essas são algumas das tendências. Se vocês souberem de outras, não deixem de comentar e expor aí que a gente pode estar debatendo isso. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é desemprego. O desemprego é considerado a falta de emprego, logicamente. É uma situação em que parcela da força de trabalho ela não consegue obter ocupação. Então é isso. Ela atinge parte da população em idade ativa, ou seja, pessoas jovens e adultos, né, de 19 anos até mais ou menos uns 29, 30, 32, por aí. A chamada população economicamente ativa, PA, que ao não conseguir empregos formais, carteira assinada, por exemplo, eles passam a viver na informalidade, em subempregos ou mesmo sem nenhuma ocupação. Então, eles ocupam esse mercado informal, né, como ambulantes, camelôs, autônomos, entre outros.
Então, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização das Nações Unidas, os maiores números de cidadãos e cidadãs sem emprego formal localizam-se em países emergentes e ou subdesenvolvidos, né? Países mais pobres. O que preocupa muitas organizações internacionais. Então, esse é o primeiro tópico. Adiante, a gente pode falar sobre algumas causas desse desemprego, né? Primeiro, o surgimento de inovações técnicas e científicas. Por exemplo, maquinários, né? Eu trouxe aqui para vocês o caso de um trator. Quando você passa, eu acho que é um trator, uma escavadeira, alguma coisa nesse sentido. À medida que você vai tendo essas máquinas, o desenvolvimento dessa maquinofatura, você vai substituindo a mão de obra braçal, né? A mão de obra braçal. As pessoas que trabalhavam de forma manual por uma máquina que às vezes vai ser operada por uma única pessoa. Então, se você precisava de, sei lá, umas 30 para limpar um terreno, com uma escavadeira e um único trabalhador, você consegue fazer isso facilmente e muito mais rapidamente. Outro ponto é essa questão do excesso de mão de obra, né? O êxodo rural. Em algum momento, a gente tem um processo em que o campo ele não é mais tão atrativo, porque há esse processo de maquinização do campo. Então, você acaba desempregando muitas pessoas que lá trabalhavam. E elas acabam por partir para esse espaço urbano, esse meio urbano, à procura de emprego nas indústrias, nas fábricas, mas isso acaba por sobrecarregar o sistema, porque você tem muitos trabalhadores, mas você tem poucos postos de trabalho, né? Isso até mesmo cria um processo de arroxo salarial, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, que é quando você tem muitos trabalhadores e poucos postos de trabalho, e nisso você pode ir reduzindo cada vez mais o salário que é pago a esses trabalhadores, porque se a pessoa ela não aceita aquele salário, ela pode ser demitida a qualquer momento, porque o patrão não vai perder nada com isso, já que tem muitas outras pessoas querendo trabalhar. Outro ponto levantado é a questão de falta de qualificação e profissionalização na sociedade. A gente vê cada vez mais a questão da expansão da educação básica e também das universidades e do ensino técnico. Então, as pessoas que elas não têm acesso a isso, elas acabam por se tornar obsoletas, né? São deixadas para trás. E, por fim, essa questão das crises econômicas, sanitárias, políticas e sociais. A gente está vivendo um momento de crise da saúde em decorrência do coronavírus e a gente percebe o aumento, né, das taxas de desemprego relacionadas a essa questão da pandemia. Então, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de desemprego. E eu começo falando sobre um emblemático, que é o desemprego estrutural. Então, ele geralmente vai ocorrer quando há uma mudança estrutural na sociedade. Os trabalhadores atingidos por esse tipo de desemprego não conseguem adequar-se à nova realidade do mercado de trabalho ou às novas demandas trabalhistas. Como assim? Geralmente ocorre quando há crescimento econômico e mudanças de paradigmas, como a substituição da máquina de escrever pelo computador. As revoluções industriais, elas são um exemplo muito marcante disso, né? Você tem, por exemplo, um processo de troca de um serviço manual por um serviço maquinizado, né? Por pessoas que precisam, de certa forma, saber como mexer em uma máquina. Então, esse é um tipo de desemprego estrutural, em que há uma mudança na superestrutura, no modo de produzir uma determinada coisa. Então, eu coloquei aqui, esse cara falando que perdeu o emprego para um robô. E ao mesmo tempo o robô ele fala que foi trocado por um modelo com alguns megabytes a mais. Ou seja, há um constante ciclo, né? Um ciclo assim de tecnificação, de maquinização e de inovações tecnológicas em que certas coisas vão se tornando obsoletas e até mesmo o trabalhador. Então, há esse processo constante de necessidade de qualificação na mão de obra. Bom, um outro tipo de desemprego é o desemprego conjuntural, que vem dessa palavra conjuntura, né? Ou seja, algo que se encontra de uma determinada forma no momento atual. Mas isso não significa que isso vai continuar para sempre. É algo mais passageiro, né? Então, ocorre por um conjunto de mudanças, como crises, pandemias, epidemias, desastres, etc. Dos tipos de desemprego, ele pode ser considerado mais fácil de ser contornado. Por quê? Porque essas mudanças, elas são
passageiras. Então as pessoas em algum momento elas podem voltar a ocupar seus postos de trabalho anterior. Então, um caso é a questão da pandemia. A gente sabe, ou ao menos a gente espera, que em um determinado momento essa pandemia acabe e as pessoas elas possam voltar a trabalhar normalmente. Então, esse é um caso de desemprego conjuntural. Então, um outro tipo de desemprego é o desemprego sazonal. Ele acontece em determinadas épocas do ano, por isso sazonalidade, né, relacionado às estações do ano, aos períodos de colheita. Muito comum em áreas agrícolas, como eu já tinha falado, que tem grande demanda durante o período e a colheita, o plantio e a colheita, mas na maior parte do ano a demanda de trabalho diminui, bem como o número de trabalhadores. Eu trouxe aqui nessa foto um cara, eu acho que isso aqui é cana-de-açúcar, né? Eu acho que ele tá extraindo cana-de-açúcar. Mas um bem emblemático da nossa região é as pessoas que trabalham na colheita do café. Isso não ocorre o ano todo, ocorre em alguns períodos do ano, né? Então, esse é um tipo de desemprego sazonal. E por fim, né, pelo menos nos tipos de desemprego, a gente tem um desemprego friccional, que é um desemprego temporário, né? Geralmente, o indivíduo ele se encontra desempregado momentaneamente, trocando ou aguardando emprego. Então, aqui temos um tipo que atinge pessoas que podem estar à procura do seu primeiro emprego, que saíram do antigo emprego para buscar um melhor, ou que foram demitidas e ainda estão à procura, mas recebendo auxílios trabalhistas, como seguro-desemprego. Então, esse friccional está relacionado a essa temporariedade, né? Algo temporário. Então, aqui um cara se manifestando, né? Falando 20 anos e sem futuro, né? Que é uma ideia do desemprego da população mais jovem. Então, por fim, aí as referências bibliográficas dessa parte da apresentação. E eu agradeço por vocês terem ouvido até aqui. Eu espero que tenha sido uma boa videoaula. Se restarem alguma dúvida, por favor, não me deixem de chamar tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Eu estou no grupo da sala de vocês, mas vocês podem me chamar no privado também. A gente pode conversar sobre isso. A gente também pode marcar uma hora no Meet. Então, é isso. Não se esqueçam de fazer o PET, né? A semana 3 e 4. Tenho certeza que isso vai ajudar muito a vocês. E, ao mesmo tempo, eu espero que vocês consigam fazer a lista de exercícios que eu disponibilizei na sala pelo Google Forms. Tem 6 questões. Eu acho que tem algumas fechadas e algumas abertas. Então, vocês vão conseguir responder tudo direitinho com base nessa videoaula. É isso, tchauzinho e até o próximo vídeo.